amados irmãos, nós estamos estudando sobre a Trindade Santíssima de Deus e da Santíssima Trindade. Então Deus, Ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são o único Deus verdadeiro. E nós estamos primeiro vendo o que é que Deus tem, que é diferente de todas as demais criaturas, de todos os demais seres, tanto os seres invisíveis quanto os visíveis. E nós já vimos que há um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente e santíssimo. Hoje nós veremos sobre a santidade de Deus. E aí, o que acontece quando a santidade de Deus se manifesta? Quando Deus se revela em santidade ao seu povo, o que é que acontece? Você já parou para pensar o porquê você vem à igreja, o porquê você lê a Bíblia, o porquê você ora? O que você busca? O que é que você quer buscando a Deus? Quais seus interesses em vir para a igreja? Porque Deus, Ele tem seu interesse. E o interesse de Deus é justamente a sua santidade movendo o seu povo. Deus, Ele se manifesta em santidade, porque Ele é santíssimo, como nós vimos. E aí, para entendermos um pouco sobre a santidade de Deus, nós vamos ler o capítulo 6, uma parte do capítulo 6 de Isaías, e comparar também com o contato que Pedro teve com Jesus Cristo na pesca maravilhosa, para a gente entender o que acontece quando a santidade de Deus se manifesta. E aí Isaías, ele diz o seguinte, no capítulo 6, 1 e 2: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, a visão que Isaías teve, a revelação que Deus trouxe para Isaías através da manifestação de sua glória foi essa. Isaías viu que nem os querubins tinham coragem de olhar para o Altíssimo, porque apesar dos querubins serem santos, Deus, Ele é santíssimo, de tal forma que se os querubins ousassem olhar para Deus, a santidade de Deus os fulminava, porque Deus, Ele é absolutamente santo. Então uma coisa é você ser santo, buscar a santidade, uma coisa é os anjos serem santos, mas ninguém pode comparar a santidade dos anjos, dos querubins, dos serafins, com a santidade de Deus. Eles não têm coragem de olhar para o Senhor, porque eles sabem que Deus é santíssimo. E aí, nós vemos eles expressando o seu louvor a Deus, e o louvor deles a Deus é justamente reconhecendo essa santidade de Deus. Mas
se eles estivessem dizendo: Tu és 3 vezes santo, Tu és o Pai Todo-Poderoso Santo, Tu és o Filho Todo-Poderoso Santo, Tu és o Espírito Todo-Poderoso Santo. E Isaías ouve os querubins glorificando a Deus dessa maneira. No versículo 3, ele observa: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então os querubins, eles estavam reconhecendo justamente a santidade de Deus. E a santidade de Deus, a glória de Deus se manifesta diante de Isaías. E o que acontece com o ser humano? O que aconteceria aqui conosco se Deus se manifestasse em sua santidade? Se nós desfrutássemos, experimentássemos da santidade de Deus agora, nesse momento, o que aconteceria com a igreja? Veja, aconteceria o que aconteceu com Isaías e o que aconteceu com Pedro. Em Lucas capítulo 5, do 1 ao 7, nós vamos lendo por etapas, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então eles já tinham terminado o trabalho deles. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então aqui você observa que Jesus, ele visita o meio daqueles pescadores, e ele se utiliza do barco daqueles pescadores, da mesma forma que Deus se apresentou no templo e se utilizou do templo diante do profeta Isaías. Então ali tem 2 manifestações: a manifestação do Senhor Jesus Cristo no barco, pregando a palavra para eles, e lá em Isaías a manifestação do Senhor no seu trono no templo. Quando Deus se manifesta em sua santidade, o que é material perde o seu valor completamente. O que é material, ele não suporta tudo o que Deus é em sua plenitude, em sua santidade. Quando Deus se manifesta no templo, acontecem algumas coisas no templo que mostram a fragilidade do templo. E agora Deus recebe toda a glória e toda a atenção, porque o povo de Israel, eles olhavam muito para o templo, e eles tinham o templo como aquela figura de glória que foi concedida a Israel. E o templo, de fato, era o auge de toda a glória, de todo o contentamento do povo de Israel. Eles se orgulhavam por ter o templo, até que o Senhor aparece no templo, e eles percebem que o templo não tem toda essa força, toda essa estrutura. Veja o que aconteceu quando Deus aparece para Isaías: as bases do milhar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, o que foi que aconteceu? Começou a tremer todo aquele ambiente, toda a estrutura daquele ambiente começa a tremer. Um terremoto faz com que aquelas estruturas ali se movessem, como que diz: ó, isso daqui a qualquer momento vira pó. Só pelo fato de Deus, em sua santidade,
se apresentar ao seu povo, se apresentar ao seu servo. Então é isso que acontece. Aquilo que você usa, aquilo que você tem, aquilo que você possui, perde o valor. Você vê como que prestes a sumir diante de você, quando você experimenta da santidade de Deus. Você não vê mais estrutura nenhuma naquilo que você construiu com tanto suor, com tanto trabalho. E o mesmo aconteceu com Pedro e os demais. Aquele lugar onde eles estavam foi transformado. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai a redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a redes. Ou seja, eu não tenho esperança nenhuma de achar, porém, como é o Senhor que está mandando, pela tua palavra eu vou lançar a rede. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, e os barcos quase afundavam. Então, à vista do que Jesus Cristo estava fazendo ali, da glória de Cristo se manifestando ali, de todos os peixes obedecendo ao seu Senhor, não foi possível um barco só suportar todo aquele peso. Precisou outro barco para que não sucumbisse e toda aquela estrutura que eles tinham montado sucumbisse. Então, o que você observa é que quando Deus aparece, quando Deus se manifesta em sua santidade, aquilo que você dá mais valor nesse mundo treme diante da glória de Deus, e você agora só tem olhos e admiração para o Senhor. Mas os apóstolos, eles se admiraram com a quantidade de peixes que eles pescaram. Não foi com isso. Eles se admiraram com a glória de Cristo se manifestando, com a santidade de Cristo se manifestando, e no decorrer nós veremos isso. O lugar fica abalado, como nós vimos. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Ali era a manifestação da glória de Deus, dizendo: olha, esse templo vai ruir se eu me manifestar em toda a minha santidade. Esses barcos vão a pique, eles vão afundar se eu manifestar toda a minha santidade. Então Deus, ele manifesta-se em santidade, e tudo que você tem à sua volta perde o valor, perde todo aquele prestígio e toda aquela estrutura que você se baseava e se fundamentava. Qual é a sua estrutura hoje? A minha estrutura hoje é o meu trabalho, é o meu sustento. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, e você vai dizendo as coisas que você tem, e de fato isso aparentemente é uma estrutura, e você descansa no fato de ter conquistado tantas coisas importantes. Porém, se a glória de Deus se manifestar, se a santidade de Deus for contemplada por você, você não olha mais para essas coisas como olhava antes. Elas perdem o brilho, elas perdem o total valor diante de você estar contemplando a santidade de Deus. E aí nós observamos ainda em Isaías a santidade de Deus se manifestando. O que mais acontece com uma pessoa que tem uma experiência com a manifestação da santidade de Deus? Além dele observar que essas coisas do mundo não têm nenhum valor, ele vê o seu orgulho
sendo destruído. Tudo aquilo que ele achava que era, tudo aquilo que ele tinha trabalhado para construir de conhecimento, de estudo, de técnica, para ele vai se esmiuçando. E toda aquela vida que ele acreditava que tinha construído de santidade também cai por terra. Isaías era alguém que servia ao Senhor. Só que quando ele contempla a santidade de Deus, a reação dele é essa: olha, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Estou perdido. É isso que Isaías está dizendo. Mas olha, Isaías entrava constantemente no templo. Por que ele nunca parou para dizer isso? Por que ele nunca sentiu isso? Porque faltava a ele ter essa experiência direta com a santidade de Deus. Quando ele viu, contemplou a santidade de Deus, ele viu que a santidade dele era lixo, podridão. E ele diz: olha Deus, o que é que está acontecendo? Eu não poderia estar te vendo, porque os meus lábios são impuros. Eu sou pecador. O meu povo é pecador. Por que eu estou te vendo? É para me destruir que tu apareces? Mas aí você vê também a mesma reação em Pedro e nos seus amigos. Pedro teme por Jesus estar diante dele. Quando ele percebe, quando Cristo manifesta a santidade dele, a reação de Pedro é essa. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. É assim que uma pessoa sente quando contempla a santidade de Deus, quando ele tem experiências com Deus em sua santidade. Ele se vê como um lixo, ele se vê como um indigno, ele se vê como um pecador desprezível que não poderia estar ali. É isso que acontece. Você vê as coisas do mundo perdendo valor, você se vê como alguém sem nenhum valor, e depois você desfruta da santidade daquele que te santifica. Ele age de tal maneira que te purifica e te santifica para que você não seja destruído diante da presença dele. Foi isso que ele fez com Isaías. Deus não passou a mão na cabecinha de Isaías e disse: que é isso, Isaías, você me serve tão bem. Não, Isaías, não pense isso não. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa cheia de... Veja, os outros estão fora do templo, você está no templo. Não, Deus reconheceu, Deus viu ali, Deus mostrou que de fato Isaías estava tendo pela primeira vez uma descrição correta de quem ele era, um pecador indigno da presença de Deus e que estaria prestes a ser fulminado, a não ser que Deus intervisse com sua misericórdia, como fez. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então aqui Deus, ele está intervindo. É o que acontece também. Você reconhece o quanto é indigno e pecador, e depois Deus em sua santidade providencia a reconciliação
pecados. Deus olha para você como que você estando pleno de santidade, porque você está escondido em Cristo. Deus olha para Cristo quando vai olhar para você. Então, o que Deus está fazendo aqui é habilitando Isaías a estar diante de sua presença, para que ele, Isaías, não seja consumido pelo juízo, pela ira de Deus, porque Deus ele não compactua com o pecado. Isaías sabia disso, por isso que ele disse: estou perdido. Mas Deus, em sua santidade, santifica aquele que apresenta-se diante dele. Sua santidade santifica. Foi assim que aconteceu com Pedro. Veja, bem como se apoderou de todos eles, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque era ele que estava ali. Ele tinha um propósito na vida de Pedro e daqueles demais. Então, o que Jesus Cristo disse para Pedro: não temas. O que você precisava para estar diante do santo, eu já estou fazendo. Eu já estou te habilitando, te capacitando, para que você possa estar diante de mim, sem ser destruído pela glória de minha santidade. Por isso, não temas. É o mesmo que aconteceu com Isaías. Não tema, a providência da santificação está chegando. E Deus purificou Isaías, e Cristo purificou Pedro. O que mais acontece quando Deus se manifesta? As coisas perdem o valor, as coisas materiais, as coisas dessa vida. Você enxerga o seu desvalor, você percebe o quanto você é indigno. Você é purificado e santificado pelo Senhor. E aí o Senhor, depois de você estar totalmente preparado, se revela. Ele revela a sua vontade. Ele mostra para você qual é o interesse dele e o que ele quer de você. Ele revela a sua palavra àquele que ele santificou. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aquele que é 3 vezes santo. Fala aqui no plural, mostrando que ele é trino. E ele diz: olha, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aqui você observa que Deus ele está revelando que tem interesses. Quando ele se revela em santidade para o seu servo, para a sua serva, ele revela que tem interesses por você, pela missão que ele vai confiar a você. E foi o que aconteceu com Pedro também. A vontade de Cristo é revelada nesta hora. Quando ele diz assim: não temas, doravante serás pescador de homens. Não tenha medo, eu vou fazer você pescador de homens. Já a Isaías o Senhor está dizendo: olha, eu quero alguém para a missão que eu vou confiar. Jesus Cristo está dizendo: eu quero você para essa missão que eu estou te confiando. É assim que a santidade de Deus se manifesta. Agora, se você vive dando valor às coisas deste mundo, se você se acha um bonzão, melhor do que seu irmão, se você se gaba porque sabe alguma coisa que o seu irmão não sabe, porque conhece mais do que o seu irmão não conhece, porque é mais habilidoso, mais intelectual, ou seja lá o que for, do que o seu irmão, se você ainda não se humilhou diante do Senhor, reconhecendo o quão indigno você é, se você não está ouvindo o chamado do Senhor para os interesses dele, é porque você ainda não experimentou da santidade de Deus. Você ainda não conhece Deus em sua santidade, porque se você conhecer Deus na santidade dele,
você deixará de olhar para esse mundo como que tendo valor. Você olhará para si mesmo como que indigno. Você buscará a reconciliação com Ele, se arrependendo dos seus pecados, clamando por Cristo, sendo o teu representante, e você estará atento para ouvir o que Ele tem a dizer. O que Ele diz em sua palavra, você quer saber, você tem interesse, quando Ele se manifesta em santidade. Se você não tem isso, falta conhecer Deus em sua santidade. E aí você renasce. Nasce em você o desejo de servir. É isso. Nasce em você o desejo de servir. Antes de ter contato com a santidade de Deus, você quer ser servido, você quer aplausos, você quer holofotes, você sobe no púlpito e desce feito tudo, antes de ter experiências com o Senhor, com a santidade dEle. Quando você experimenta da santidade de Deus, você sobe aqui, oferece ao Senhor o que você sabe, e desce humildemente, glorificando a Ele, por ter sido considerado digno de subir aqui, ou de fazer qualquer outro serviço. Você aprende, você ama o servir os seus irmãos em Cristo. Você não fala mal, você não xinga, você não provoca, você não deseja a queda do irmão, você quer servi-lo, você procura saber o que eles precisam para servi-los. É isso que a santidade de Deus faz com ele. Deus, ele diz assim a Isaías: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele só disse isso depois de experimentar a santidade de Deus, perdendo todos os interesses pelo que ele via à sua volta, que a qualquer momento podia desmoronar. Ele só disse isso depois que percebeu que não era nada e que era indigno. Ele só disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que ele começou a perceber que tudo o que ele um dia acreditou ser era enganação, ele não era nada. Ele passou a ser, quando ele reconheceu que não era nada, porque Deus providenciou o perdão, a reconciliação, a reconstrução de Isaías. Agora ele está pronto e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas foi assim também com Pedro e os demais? Sim, nasceu neles também o desejo de servir ao Mestre. E aí você vê, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Lembra que eu falei que perdem o interesse, que eles não estavam ali interessados mais nos peixes, eles só ficaram maravilhados em ver a glória de Deus, a santidade de Deus, movendo até seres irracionais, movendo até a natureza. E eles disseram: de quem nós estamos diante? Do Rei da Glória, do Santo de Israel. Vamos perecer, sai, Senhor, de perto de nós, senão a gente merece. Já calma, não tema, estou aqui justamente para fazer com que vocês estejam prontos. E aí eles mostram onde estava o interesse. O interesse deles era servir ao Senhor. É isso que a santidade de Deus faz. E eles deixam tudo aquilo que eles se maravilharam em conquistar através da pesca maravilhosa, deixaram para lá e seguiram aquele que fez o grande milagre. Muitos estão ainda hoje em dia fixando seus olhos nos grandiosos milagres do Senhor e se apegam com esses milagres e parece que só podem caminhar de fé em fé se tiver um milagre por dia, quando o que a santidade de Deus
se apoie no que está acontecendo à sua volta. E foi isso que ele fez. E aí eu termino dizendo que ele dá um propósito santo, aquele que ele santifica. Como Jesus Cristo disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, não foram vocês. Não se achem, não batam no peito, eu sou crente e tu não é, porque você não fez nada diferente do que aquele outro que não tem Cristo fez. O outro que não tem Cristo não aceitou a Cristo. Você não aceitou a Cristo também. Foi Cristo que te aceitou. Foi Cristo que te escolheu. Então não adianta se achar melhor do que seu irmão e muito menos melhor do que qualquer outra pessoa. Porque a diferença não está em você. A diferença está em Cristo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Isaías teve essa experiência. Isaías estava lá no templo e Deus resolveu se manifestar em santidade e glória. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que saiam, vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, isto eu mando a vocês, que sirvam uns aos outros. Porque o amor é servir. Ele provou o seu amor, vindo de sua glória, para nos servir. Agora ele exige de nós que a gente deixe a nossa arrogância, deixe o nosso orgulho, olhe para a santidade do Pai e passe a servir um ao outro. Deus abençoe os irmãos. Se tiver alguém que tem algo a acrescentar, questionar, perguntar, fique à vontade. Então, agradeço pela oportunidade.